Existe um homem, cujo nome a psicologia moderna prefere sussurrar. Um homem que descobriu algo tão poderoso sobre a mente humana, que suas próprias descobertas foram deliberadamente enterradas, escondidas, distorcidas. Carl Gustav Jung. Mas o que você não sabe é porque Eckhart Tolle sempre fala dele em silêncio. Porque os maiores terapeutas do mundo estudam suas obras às escondidas. E porque, até hoje, existem universidades que proíbem seus estudantes de citar certos textos de Jung. Você já sentiu que existe algo profundo dentro de você que ninguém consegue explicar? Algo que vai além da terapia convencional? A psicologia tradicional evita tocar? Jung encontrou isso e pagou o preço. Em 13 de dezembro de 1913, um dos homens mais brilhantes da psicologia mundial sentou em sua mesa de trabalho, numa cidade europeia, e escreveu uma carta que mudaria tudo. Era uma carta de rompimento, não apenas profissional. Era o fim de uma amizade que havia definido o rumo da psicologia para sempre. Sigmund Freud estava do outro lado dessa carta. Mas o que levou dois gênios a se odiarem? O que Jung descobriu que Freud não podia aceitar? E por que essa descoberta ainda hoje é considerada perigosa pelos círculos acadêmicos? A resposta está na natureza da própria realidade. Vou te contar algo que poucos sabem. Antes de Jung se tornar o psicólogo mais temido do século XX, ele era médico psiquiatra num hospital para doentes mentais. Todos os dias, ele observava pacientes que falavam de coisas impossíveis. Visões, símbolos, sonhos que pareciam conectar realidades diferentes. A medicina da época tinha uma resposta simples para isso: loucura. Jung tinha outra. Ele começou a perceber que existia um padrão. Os mesmos símbolos apareciam em culturas completamente diferentes. As mesmas imagens emergiam em sonhos de pessoas que nunca se conheceram. As mesmas verdades surgiam em civilizações separadas por milhares de anos. Era como se existisse uma mente coletiva, uma memória ancestral compartilhada por toda a humanidade. Freud odiou essa ideia. Para Freud, tudo se resumia ao individual, aos traumas pessoais, às repressões sexuais. Jung estava propondo algo muito mais vasto, algo que conectava cada ser humano a uma dimensão invisível da existência. E foi nesse momento que Jung cruzou uma linha que a ciência tradicional nunca perdoa. Ele começou a estudar o simbolismo ancestral. Seu pupilo mais brilhante estava se tornando místico? Mas Jung havia descoberto algo extraordinário. Os alquimistas medievais não estavam tentando transformar chumbo em ouro. Eles estavam mapeando o processo de transformação da consciência humana. Cada símbolo alquímico correspondia a um estágio de desenvolvimento psicológico. O ouro que eles buscavam era a realização plena do ser humano. E aqui está o segredo que mudou tudo. Jung percebeu que esse processo de transformação interior não era opcional. Era uma necessidade biológica da espécie humana. Como comer, como respirar, como crescer. Ele chamou isso de individuação. Mas existia um problema que a psicologia moderna ainda tenta ignorar. Para que esse processo funcionasse, o ser humano precisava reconhecer que existem forças em sua psique que vão além da mente racional. Forças que se manifestam através de sincronicidades, de sonhos proféticos, de intuições que desafiam a lógica. Jung não estava falando de superstição. Ele estava falando de uma dimensão da realidade que a ciência materialista se recusa a aceitar. E foi exatamente isso que causou a ruptura final com Freud.
No verão de 1909, Freud e Jung estavam conversando sobre fenômenos paranormais no escritório de Freud, numa capital europeia. Jung mencionou que havia presenciado eventos inexplicáveis, objetos que se moviam sem causa aparente, coincidências significativas demais para serem acaso. Freud riu. Disse que isso eram apenas projeções do inconsciente. Nesse exato momento, a estante de livros de Freud produziu um som alto e inexplicável, como se algo tivesse estourado dentro da madeira. Jung olhou para Freud e disse: "Isso foi um exemplo de fenômeno catalítico exteriorizado." Freud ficou perturbado. Disse que eram coincidências sem sentido. Jung respondeu: "Não. Você está errado. E para provar, vou prever que isso vai acontecer novamente." Segundos depois, outro estalo veio da estante. Freud nunca perdoou Jung por esse momento, porque Jung havia demonstrado algo que ameaçava toda a estrutura da psicanálise clássica. A realidade é muito mais misteriosa do que a ciência materialista admite. E aqui chegamos ao ponto que a psicologia moderna tenta esconder. Jung descobriu que existe uma inteligência na psique humana que transcende o ego individual. Uma sabedoria que se manifesta através de símbolos, sonhos e sincronicidades. Uma força que guia o desenvolvimento humano em direção a algo que ele chamou de self. O self não é o ego, não é a personalidade. É algo muito maior. É a totalidade do ser. É o que conecta cada indivíduo ao cosmos inteiro. Mas reconhecer a existência do self significa reconhecer que a vida humana tem um propósito transcendente. Significa admitir que existem forças na realidade que vão além do que pode ser medido e quantificado. E isso é exatamente o que a ciência materialista não pode aceitar. Durante décadas após a ruptura com Freud, Jung continuou desenvolvendo suas descobertas. Ele mapeou os arquétipos universais. Estudou os padrões de transformação espiritual em todas as tradições místicas do mundo. Desenvolveu uma psicologia que integrava ciência e espiritualidade. Mas quanto mais ele avançava, mais perigoso se tornava para o establishment acadêmico. Porque Jung não estava apenas propondo uma nova forma de terapia. Ele estava propondo uma nova forma de ver a realidade. Uma visão que colocava a consciência no centro do universo. Uma visão que sugeria que o desenvolvimento da consciência humana é o próprio propósito da evolução cósmica. Eckhart Tolle entendeu isso perfeitamente. Quando Tolle fala sobre o despertar da consciência, quando ele descreve a experiência de transcender o ego, quando ele menciona a inteligência universal que permeia toda a existência, ele está falando exatamente do que Jung descobriu décadas antes. A diferença é que Tolle encontrou uma linguagem que o mundo moderno pode aceitar. Uma linguagem que não assusta os acadêmicos. Uma linguagem que parece mais espiritual do que psicológica. Mas a essência é a mesma. Jung e Tolle descobriram que existe uma dimensão da consciência humana que a psicologia convencional ignora. Uma dimensão que conecta cada indivíduo a uma inteligência cósmica. Uma dimensão que, quando acessada, transforma completamente a experiência de ser humano. E aqui está a verdade que poucos ousam pronunciar. Essa transformação não é um luxo espiritual para privilegiados. É uma necessidade evolutiva para a espécie humana. Jung percebeu isso ao estudar os mitos de todas as culturas do mundo. Todas, sem exceção, falam de heróis que precisam passar por uma jornada de transformação interior. Todas descrevem um processo onde o indivíduo morre simbolicamente, para renascer em um nível superior de consciência. Campbell, mais tarde, chamaria isso de jornada do herói. Mas Jung compreendeu que essa jornada não é apenas uma estrutura narrativa.
é o padrão fundamental do desenvolvimento psicológico humano. E quando esse padrão é interrompido ou ignorado, o resultado é a neurose, a depressão, a ansiedade, uma sensação constante de que algo está faltando na vida. A psicologia moderna trata esses sintomas como distúrbios a serem medicados. Jung os via como sinais de que a pessoa estava sendo chamada para uma transformação mais profunda. Mas aceitar essa perspectiva significa aceitar que existe algo sagrado na experiência humana, algo que transcende a explicação puramente material. E foi exatamente isso que tornou Jung inaceitável para a ciência convencional. Durante a Segunda Guerra Mundial, Jung fez algo ainda mais controverso. Ele começou a estudar os fenômenos de sincronicidade de forma sistemática. Documentou casos onde eventos externos pareciam responder aos estados interiores das pessoas. Uma de suas pacientes sonhou com um escaravelho dourado. No dia seguinte, durante a sessão terapêutica, um escaravelho real bateu na janela do consultório de Jung. Para a ciência materialista, isso era apenas coincidência. Para Jung, era a evidência de uma conexão profunda entre a psique individual e o cosmos. Ele desenvolveu a teoria de que a realidade não é dividida entre interior e exterior. Existe uma unidade subjacente, onde a consciência e o mundo material estão constantemente se influenciando. Isso significa que o desenvolvimento da consciência individual não é um processo puramente subjetivo. É um processo que afeta a realidade objetiva. E se Jung estava certo, isso muda tudo o que pensamos sobre o propósito da vida humana. Tolle chegou à mesma conclusão por um caminho diferente. Através da experiência direta, Tolle as chama de despertos. Mas ambos estavam falando da mesma transformação fundamental, o despertar para a verdadeira natureza da consciência humana. E aqui está o segredo que a psicologia moderna não quer que você saiba. Essa transformação é possível para qualquer pessoa. Não requer anos de análise, não requer medicamentos, não requer técnicas complicadas. Requer apenas a coragem de reconhecer que você é muito mais do que imagina ser. Jung descobriu que cada pessoa carrega dentro de si um potencial infinito de desenvolvimento. Um potencial que se manifesta quando ela para de se identificar apenas com o ego e se abre para dimensões mais profundas do ser. Tolle ensina exatamente o mesmo processo, mas com palavras diferentes, onde ele fala sobre presença, sobre o poder do agora, sobre transcender a mente. Ele está descrevendo o mesmo caminho de individuação que Jung mapeou décadas antes. A diferença é que Jung usava a linguagem da psicologia. Tolle usa a linguagem da espiritualidade. Mas ambos estão apontando para a mesma verdade revolucionária. Existe uma inteligência superior operando através da consciência humana. Uma inteligência que pode ser acessada por qualquer pessoa disposta a questionar as limitações do pensamento convencional. E quando essa inteligência é acessada, a vida se transforma de uma luta por sobrevivência em uma dança criativa com o cosmos. Mas para chegar lá, você precisa estar disposto a abandonar tudo o que acreditava saber sobre si mesmo. Jung sabia disso. Por isso ele nunca tentou criar uma escola de pensamento. Por isso ele sempre disse que cada pessoa precisa encontrar seu próprio caminho de individuação. Tolle sabe disso também. Por isso, ele insiste que o despertar não pode ser alcançado através de técnicas mentais. Só pode ser alcançado através da rendição total ao momento presente. Ambos entenderam que a transformação da consciência é um processo orgânico. Não pode ser forçado. Só pode ser permitido. E aqui chegamos à verdade mais profunda que Jung descobriu. A verdade que a psicologia moderna fez de tudo para esconder. Jung descobriu que o sofrimento psicológico não é uma doença. É um chamado da própria vida
pedindo para você se tornar quem realmente é. Toda neurose, toda depressão, toda ansiedade que você já sentiu não são falhas do seu sistema mental. São sinais de que existe uma versão mais completa de você tentando nascer. E a psicologia convencional odeia essa ideia porque ela tira o poder das mãos dos especialistas e coloca de volta nas suas. Jung chamou isso de a função transcendente. É o mecanismo natural da psique que tenta integrar aspectos inconscientes da personalidade para criar um ser humano mais completo. Mas aqui está o segredo. Essa função só é ativada quando você para de lutar contra o que está acontecendo na sua vida. Eckhart Tolle descobriu exatamente isso numa noite em Londres, aos 29 anos. Ele estava sofrendo de depressão severa, pensamentos suicidas, uma sensação constante de que a vida não fazia sentido. E então, no meio da sua dor mais profunda, alguma coisa se rendeu dentro dele. Ele parou de resistir ao sofrimento. Parou de tentar resolver seus problemas mentalmente. E nesse momento de rendição total, algo extraordinário aconteceu. Uma paz que ele nunca havia experimentado tomou conta do seu ser. Uma clareza que transcendia qualquer conhecimento intelectual. Uma presença que estava além do tempo e do espaço. Tolle havia descoberto o que Jung chamava de self. Mas existe algo que poucos percebem sobre essa experiência. Algo que conecta diretamente com as descobertas mais controversas de Jung. Quando Tolle despertou para essa dimensão mais profunda da consciência, ele não se tornou apenas uma pessoa mais feliz. Ele se tornou um canal para uma inteligência que transcende o individual. É por isso que milhões de pessoas ao redor do mundo sentem algo tão profundo quando leem seus livros ou escutam suas palestras. Não é apenas conhecimento que ele está transmitindo. É uma presença, uma frequência de consciência. Jung havia previsto isso décadas antes. Nos seus estudos sobre os grandes místicos da história, Jung percebeu algo profundo. Todos eles passavam pelo mesmo processo. Primeiro, uma crise existencial, uma verdadeira tempestade interna que quebrava a identificação com o ego, a ilusão do eu. Depois, uma rendição, uma entrega total, que abria espaço para algo maior, algo além da compreensão. E, finalmente, uma transformação, uma metamorfose que os tornava instrumentos de uma sabedoria universal, uma sabedoria que transcende o tempo e o espaço. Jung chamava essas pessoas de feridos curados, pessoas que haviam passado pelo inferno psicológico, pela escuridão mais profunda da alma, e emergido, renascidas, com um acesso direto à fonte da sabedoria, à essência da existência. Eckhart Tolle é um exemplo perfeito disso, um reflexo brilhante dessa jornada arquetípica. Mas aqui está a parte que a academia nunca vai te contar. Jung descobriu que esse processo não é reservado apenas para alguns escolhidos. É o destino natural de todo ser humano que tem coragem suficiente para parar de fugir do seu próprio sofrimento, para encarar de frente a escuridão da própria alma, para se confrontar com o curupira interior. E isso é exatamente o que torna suas descobertas tão perigosas para o sistema atual, tão subversivas, tão ameaçadoras à ordem estabelecida. Imagine se toda pessoa soubesse que sua dor emocional é, na verdade, um convite para uma transformação radical, uma jornada de autodescoberta que pode levá-la a um nível de consciência inimaginável. Imagine se todos percebessem que não precisam de anos de terapia, de sofrimento prolongado, para acessar dimensões profundas da consciência, para se conectar com a força de Iemanjá, com a força ancestral que reside em cada um de nós. Imagine se a humanidade inteira entendesse que o sofrimento psicológico é apenas o ego resistindo à evolução natural da alma, a sua jornada de volta à unidade,
ao seu verdadeiro ser. Toda a indústria da saúde mental entraria em colapso. O sistema que lucra com o sofrimento humano ruirá como um castelo de areia perante a maré. Jung sabia disso. Por isso ele sempre foi extremamente cuidadoso com quem compartilhava suas descobertas mais profundas. Ele sabia que estava lidando com um conhecimento que poderia revolucionar completamente a experiência humana, que poderia libertar a humanidade das correntes do sofrimento. Mas ele também sabia que o mundo não estava pronto, que a humanidade ainda não havia amadurecido o suficiente para lidar com tamanha verdade, que o conhecimento ancestral precisava ser apresentado em seu tempo certo, que só com a preparação da alma a humanidade poderia suportar a luz da verdade total. Durante os últimos 20 anos da sua vida, Jung trabalhou em silêncio num projeto secreto, um livro que ele nunca teve intenção de publicar, um livro onde ele documentou suas experiências mais profundas com as dimensões inconscientes da psique, com a imensidão da Mata Atlântica interior, com os mistérios da mente humana. Esse livro se chama O Livro Vermelho, um tesouro de conhecimento ancestral, de experiências visionárias, de revelações profundas. Por décadas, a família de Jung manteve esse livro trancado num cofre. Era considerado perigoso demais para ser revelado ao público. Muito íntimo, muito radical, muito poderoso. Quando finalmente foi publicado em 2009, os psicólogos do mundo inteiro ficaram chocados. A verdade ancestral havia sido revelada. O livro mostrava Jung dialogando diretamente com figuras arquetípicas do inconsciente, recebendo ensinamentos de entidades que ele chamava de os mortos, participando de rituais internos que pareciam mais simbolismo ancestral do que psicologia científica. Um mergulho profundo na psique humana. Era como se Jung tivesse desenvolvido um método de comunicação direta com a sabedoria universal, com a inteligência cósmica que permeia tudo, e a parte mais perturbadora funcionava. Através dessas conversas com o inconsciente, Jung recebia insights que transformavam completamente sua compreensão da natureza humana. Recebia símbolos que mais tarde se revelavam proféticos. Recebia orientações que o ajudavam não apenas na sua própria vida, mas no tratamento dos seus pacientes. Jung havia descoberto que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas. É uma dimensão viva da consciência que contém toda a sabedoria da humanidade, um oceano de conhecimento ancestral. E qualquer pessoa pode aprender a acessá-la, a se conectar com essa fonte inesgotável de sabedoria. Eckhart Tolle redescobriu o mesmo processo, mas de uma forma mais simples, mais acessível. Quando ele ensina sobre estar presente, quando ele fala sobre escutar o silêncio interior, quando ele orienta as pessoas a observarem seus pensamentos sem se identificarem com eles, ele está ensinando exatamente o mesmo método que Jung usava para dialogar com o inconsciente. A diferença é que Tolle encontrou uma linguagem que não assusta ninguém, uma linguagem que resgata a simplicidade, a essência da verdade. Mas a essência é idêntica. Ambos descobriram que existe uma inteligência superior acessível através da quietude mental, através do silêncio interior. Jung a chamava de self, a totalidade do ser. Eckhart Tolle a chama de presença, a consciência pura. Jung acessava através da imaginação ativa. Tolle acessa através da atenção plena no momento presente. Mas ambos estavam tocando na mesma fonte infinita de sabedoria, na mesma fonte de amor, na mesma fonte de paz. E aqui está o segredo que vai mudar sua vida se você realmente entender. Essa fonte não está separada de você. Ela é você, seu verdadeiro eu, seu eu essencial, a sua verdadeira natureza. O ego é apenas uma máscara temporária que você usa para navegar no mundo físico.
mas sua verdadeira identidade é muito mais vasta. É uma expressão individualizada da consciência cósmica universal. Jung passou 50 anos tentando provar isso cientificamente. Tolle simplesmente convida você a experimentar isso diretamente, a sentir a verdade em sua própria alma, a vivenciar a união com o ser. E quando você experimenta, tudo muda. Suas preocupações cotidianas não desaparecem, mas perdem a capacidade de te dominar. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos porque você para de precisar que os outros preencham vazios emocionais dentro de você. Seu trabalho se transforma numa expressão criativa em vez de apenas uma forma de sobrevivência. Mais importante, você descobre que possui uma fonte inesgotável de paz, amor e sabedoria dentro de você mesmo. Uma fonte de poder interior. Isso é o que Jung chamava de individuação completa. É o que Tolle chama de despertar espiritual, a ascensão da alma, a descoberta do seu verdadeiro eu. Mas existe um obstáculo que a maioria das pessoas nunca consegue superar: a mente resistente. Jung descobriu que o ego humano tem um mecanismo de defesa poderoso contra qualquer experiência que ameace sua supremacia. Esse mecanismo se manifesta através de dúvida, cinismo, racionalização excessiva e até mesmo ridicularização de experiências transcendentes. A muralha contra a própria evolução. É por isso que quando você começa a ter experiências de presença genuína, de paz profunda, de insights intuitivos, uma voz na sua cabeça imediatamente diz: isso é bobagem. Isso é ilusão. Volte para a realidade. Essa voz não é você. É o ego tentando manter seu controle, tentando te manter preso na ilusão. Jung ensinou seus pacientes a reconhecerem essa voz como apenas mais um conteúdo mental, não como a verdade absoluta sobre a realidade. Eckhart Tolle ensina exatamente a mesma coisa. Quando ele fala sobre observar os pensamentos, sobre não se identificar com a voz na cabeça, ele está ensinando você a se libertar desse mecanismo de defesa do ego, a se libertar das correntes do medo e da dúvida. E quando você se liberta, algo miraculoso acontece. Você percebe que sempre teve acesso direto à fonte da paz, do amor e da sabedoria. Você apenas estava identificado demais com os pensamentos para notar, para perceber a sua verdadeira natureza, a imensidão do seu ser. Jung chamava isso de retorno ao self. Tolle chama de despertar para o ser. Mas independentemente do nome, é a experiência mais transformadora que um ser humano pode ter. E aqui está a verdade final que Jung descobriu. A verdade que ele sussurrou apenas para seus estudantes mais próximos. A verdade que Tolle demonstra em cada palavra que fala. Essa transformação não é um evento único que acontece e depois termina. É um processo contínuo de aprofundamento na própria essência. Uma jornada sem fim. Uma dança constante entre o ego e o ser. Cada momento presente é uma oportunidade de escolher entre identificação com o ego ou identificação com o ser. Cada respiração é uma chance de se lembrar de quem você realmente é. Cada experiência, boa ou ruim, é um convite para se estabelecer mais profundamente na sua verdadeira natureza. Jung dedicou sua vida inteira a mapear esse processo, a desvendar os mistérios da alma humana, a compartilhar a sabedoria ancestral com o mundo. Eckhart Tolle dedica sua vida a facilitar essa transformação para milhões de pessoas. E ambos, Eckhart Tolle e Carl Jung, chegaram à mesma conclusão revolucionária. Você não precisa esperar mais nada para começar a viver a partir da sua verdadeira natureza. Não precisa resolver todos os seus problemas psicológicos primeiro. Não precisa se tornar uma pessoa melhor. Não precisa atingir nenhum estado especial de consciência. Você só precisa parar e reconhecer a presença silenciosa que sempre esteve aqui. A presença que está lendo essas palavras agora mesmo.
Essa presença é você. Seu eu real, seu eu eterno. Jung a chamava de self individual conectado ao self universal. Tolle a chama de consciência una manifestando-se através de uma forma humana temporária. Mas quando você experimenta diretamente, você percebe que todas as palavras são inadequadas para descrever a simplicidade e a magnificência do que você realmente é. E nesse momento de reconhecimento, você entende por que Jung foi considerado tão perigoso, porque suas descobertas foram escondidas, porque ainda hoje existem forças tentando manter essa verdade longe das pessoas. Porque quando você desperta para sua verdadeira natureza, você se torna imparável. Você não pode mais ser controlado por medos fabricados. Você não pode mais ser manipulado por promessas de felicidade futura. Você não pode mais ser convencido de que precisa de algo externo para ser completo. Você se torna um ser humano livre. E seres humanos livres sempre foram a maior ameaça para qualquer sistema baseado no controle. Jung sabia disso. Tolle sabia disso. E agora você também sabe. A única questão que resta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai permitir que a voz do ego convença você de que isso é apenas mais uma filosofia interessante? Ou vai ter a coragem de explorar diretamente a verdade da sua própria natureza? Jung escolheu a coragem. Tolle escolheu a coragem. A escolha agora é sua. Mas lembre, o que Jung descobriu em décadas de estudo científico, o que Tolle alcançou através de anos de sofrimento intenso, está disponível para você neste exato momento, porque a presença que eles descobriram nunca foi separada de você. Ela sempre esteve aqui, silenciosa, paciente, esperando procurar fora o que sempre esteve dentro. Talvez seja a hora de parar de procurar. Talvez seja a hora de simplesmente ser.